Nunca me considerei uma mulher rebelde. Pelo contrário, sempre procurei ser aquilo que os outros esperavam de mim. Desde pequena, aprendi que a obediência era uma virtude que agradava a Deus, que abençoava aqueles que seguiam suas leis, e que questionar certas coisas poderia ser visto como uma forma de duvidar da fé. Meu nome é Marisa Fonseca, tenho 48 anos, sou empresária e cresci dentro da igreja. Desde cedo, me ensinaram que o casamento era algo sagrado, uma aliança que deveria durar até o fim da vida, não importando as circunstâncias. Aos 22 anos, me casei com a crença de que estava cumprindo o propósito de Deus para minha vida. Nos primeiros anos, tudo parecia estar no caminho certo. Meu marido, Paulo, era respeitado na igreja, vindo de uma família tradicional, e todos ao nosso redor nos viam como modelo de casal. No entanto, a realidade dentro de casa era bem diferente. As palavras carinhosas começaram a se distanciar, os gestos de afeto se tornaram escassos, e com o tempo, o respeito foi desaparecendo. Eu tentava ignorar os sinais, orava todas as noites pedindo a Deus para restaurar nosso casamento, para trazer de volta o homem que me havia prometido amor no altar. Mas, em vez disso, o que recebi foram traições. A primeira vez que descobri, fui tomada por um desespero que eu nunca havia experimentado antes. Orei, jejuei, clamei por uma resposta, e fui aconselhada a perdoar. Me disseram que Deus condenava o divórcio e que, se quisesse ser uma mulher de fé, deveria lutar pelo meu casamento. E foi o que fiz. Engoli a dor, me calei e segui em frente. Porém, aconteceu de novo e de novo. A cada vez, uma parte de mim morria um pouco mais. Não conseguia entender. Se Deus havia unido aquele casamento, por que Ele permitia que meu coração fosse destruído tantas vezes? Será que Ele queria que eu ficasse ali, suportando tudo, apenas para manter as aparências de um casamento que já não existia? Ainda assim, continuei, permanecendo ao lado de Paulo, carregando um peso cada vez mais insuportável. Mas, com o tempo, minha fé foi se desgastando. Eu me ajoelhava para orar, mas não sentia mais nada. Cantava louvores, mas as palavras não faziam sentido. Via casais felizes na igreja e me perguntava se algum dia eu sentiria isso novamente. E então, um dia, tudo desmoronou de vez. A traição que eu mais temia veio à tona, não mais escondida, mas como uma humilhação pública. Todos souberam, e os sussurros nos corredores da igreja se tornaram impossíveis de ignorar. O olhar de pena das irmãs, os cochichos das mulheres que fingiam ser minhas amigas, mas me julgavam por não ter sido forte o suficiente para salvar meu casamento, me destruíram. Nesse momento, pela primeira vez, me permiti fazer a pergunta que sempre tive medo de pronunciar em voz alta. Se eu continuar aqui, estarei obedecendo a Deus ou apenas destruindo a mim mesma? O que veio a seguir foi um silêncio profundo e um vazio que me perseguiu por meses. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida: pedi o divórcio. A reação foi imediata. As mesmas pessoas que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com desprezo. Perdi amigas, fui afastada de ministérios, e, não importava o que Paulo tivesse feito, para muitos, eu era culpada por não ter suportado até o fim. E assim, comecei uma nova jornada. Reconstruir minha vida do zero não foi fácil. Já não frequentava a igreja como antes, não porque tivesse perdido a fé, mas porque sentia que não havia mais um lugar para mim ali. Eu me tornará uma estrangeira na minha própria crença. Depois de anos de solidão, conheci Eduardo. Ele era diferente. Me tratava com carinho, me respeitava e me olhava de uma forma que eu achava que nunca mais experimentaria. No começo, lutei contra meus sentimentos, mas sabia que estava apaixonada. Quando ele me pediu em casamento, meu coração queria dizer sim, mas minha alma estava cheia de medo. Será que Deus aprovaria isso? Passei noites sem dormir, busquei respostas na Bíblia, conversei com pastores, ouvi opiniões de todos os lados. Alguns diziam que eu estaria cometendo adultério, outros acreditavam que Deus via meu coração e me permitiria recomeçar. Mas, no fundo, havia uma dúvida que ninguém conseguia responder. Se eu me casasse novamente, ainda teria a salvação? Eu não sabia a resposta. E foi com essa dúvida que comecei uma nova fase da minha vida. Eu e Eduardo nos casamos em uma cerimônia simples, sem o glamour da minha primeira união, mas com um amor que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, me senti completa e feliz. Mas, por mais que tentasse afastar os pensamentos, a dúvida continuava a me assombrar. E se eu estivesse errada? E se Deus visse o meu novo casamento como um pecado? E se, no final, essa escolha me afastasse dele para sempre? Foi nesse estado de angústia que vivi a noite que mudou minha vida. Naquela madrugada,
Acordei com um aperto no peito, um peso estranho, como se algo invisível me pressionasse contra o colchão. Meu coração disparou. Tentei chamar Eduardo, mas minha voz não saía. Queria me levantar, mas minhas pernas não respondiam. O quarto ao meu redor parecia escurecer, as paredes se dissolviam diante dos meus olhos, e então tudo ficou em silêncio. Eu não sentia mais dor, nem medo. Mas, quando olhei para baixo, vi algo que me fez perder o fôlego. Eu ainda estava ali. Ou melhor, meu corpo estava ali. Mas eu estava do lado de fora. A dor veio como um raio, um choque que percorreu meu peito e fez meu coração falhar por um instante. Tentei me mover, respirar fundo, mas algo dentro de mim parecia completamente errado. Meu corpo não respondia, meus músculos estavam rígidos, como se uma força invisível estivesse me mantendo presa à cama. Minha mente gritava, mas minha boca não conseguia se mexer. Tentei chamar Eduardo, que estava ao meu lado, mas nenhum som saiu de mim. A única coisa que consegui ouvir foi o som do meu coração batendo de forma irregular, como se fosse parar a qualquer momento. Foi quando senti, pela primeira vez, um frio intenso, como se meu corpo estivesse sendo imerso em gelo. Depois, uma sensação de estar sendo puxada para fora de mim mesma, como se algo estivesse arrancando de mim tudo aquilo que eu conhecia como realidade. E então, o silêncio. O quarto ao meu redor parecia desaparecer, tudo se tornava turvo e, por um momento, pensei que tivesse desmaiado. Mas, quando minha visão voltou, me deparei com algo inimaginável. Vi a mim mesma. Meu corpo ainda estava ali, deitado ao lado de Eduardo, com os olhos fechados, a pele pálida e o peito imóvel. Meu coração havia parado. O desespero tomou conta de mim, e o pensamento de que isso não poderia estar acontecendo me assolou. Tentei tocar meu próprio braço, mas minha mão atravessou minha pele, como se fosse feita de ar. Dei um passo para trás, e naquele momento a verdade me atingiu com uma força brutal. Eu estava morta. A ideia me golpeou com tanta intensidade que senti o mundo ao meu redor girar. Queria gritar, lutar contra aquilo, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. O tempo parecia distorcido, esticando e contraindo ao mesmo tempo. Não sei quanto tempo fiquei ali, apenas observando, tentando entender o que acontecia. Parecia um sonho, mas ao mesmo tempo, era muito real. As cores do quarto eram mais vibrantes, mas ao mesmo tempo distantes. O ar ao meu redor estava carregado com algo indescritível, como se cada partícula estivesse viva. Foi então que percebi que não estava mais sozinha. A princípio, pensei que fosse minha imaginação, uma distorção do que estava acontecendo, mas logo senti uma presença forte, imponente. Me virei devagar e percebi, com espanto, que o chão havia desaparecido. Não havia mais teto, nem paredes, nem minha casa, nem minha vida. Tudo parecia ter sumido, como se fosse uma lembrança distante. E agora, à minha frente, havia algo que me chamava. Um vazio profundo e escuro, como uma estrada sem fim, e eu estava sendo atraída para ele. Meus pés, ou o que quer que fosse naquele momento, começaram a deslizar para a frente. O frio aumentou, e com ele, um peso pesado se abateu sobre minha alma. Algo estava me esperando. Pela primeira vez, senti um medo que não era apenas humano, mas algo muito maior. Tentei resistir, lutar contra aquela força invisível, mas não havia nada ao meu redor para me segurar. Era como se eu estivesse sendo sugada para algo que não conseguia compreender. Foi quando ouvi um som. Primeiro, um murmúrio distante, como vozes sussurrando dentro de um túnel. Mas conforme me aproximava daquela escuridão, os murmúrios se transformaram em gritos. Gritos de desespero, de dor, que vinham de todos os lados, como se uma multidão estivesse pedindo socorro, mas ninguém pudesse ouvi-los. Eu tremia. Não, isso não podia estar acontecendo. Tentei me afastar, mas era impossível. A força que me puxava era muito mais forte que eu. E então, no meio daquela escuridão, algo se moveu. Eu não conseguia ver claramente, mas sentia que algo estava lá, me esperando, algo que sabia exatamente quem eu era. Foi nesse momento que percebi a resposta que busquei durante toda a minha vida. A escuridão parecia infinita, o frio aumentava a cada segundo e os gritos ao meu redor se intensificavam. Algo real, algo palpável, fez o medo se instalar dentro de mim. Não era um sonho, nem uma ilusão. Algo estava prestes a acontecer. Foi quando senti uma presença. Era diferente de tudo o que já tinha experimentado antes. Não era algo apenas ao meu redor, mas algo que me atravessava, que tomava conta de cada parte de mim. Era calor, mas não físico. Era como se algo dentro de mim,
algo que eu nem sabia que existia, estivesse sendo iluminado pela primeira vez. O grito mais próximo de mim cessou. Os murmúrios se calaram. E, de repente, a escuridão começou a se afastar. O frio desapareceu e um vento leve, quase imperceptível, passou por mim. Então, vi algo no meio daquela vastidão sombria, um ponto de luz. Inicialmente pequeno, distante, como uma estrela fraca no céu. Mas, conforme olhei, ele começou a crescer, expandir, até se tornar algo tão intenso que meus olhos não conseguiam suportar. Pisquei, recuando instintivamente, mas não havia para onde ir. A luz me envolveu, me atravessou, e tudo o que eu conhecia foi consumido por ela. Eu não estava mais na escuridão. Agora, estava diante dele. Meu corpo inteiro estremeceu. Não precisei perguntar quem era. Eu sabia. Era Jesus. Ele estava ali, não como uma figura distante, mas como uma presença tão intensa que meu espírito se curvou diante dele. Não havia palavras para descrever. Não era apenas luz, nem beleza. Era algo muito maior, algo que preenchia tudo. Os meus olhos tentaram se ajustar à luz que emanava dele. Não queimava, mas era impossível encará-la diretamente. Senti minhas pernas cederem e, antes que pudesse me controlar, me vi de joelhos diante dele. O tempo parecia não existir naquele momento. Eu não sabia quanto tempo fiquei ali, sem falar, sem pensar, apenas sentindo. Então, ele se moveu. Foi um simples passo, mas parecia como se o universo inteiro tivesse se deslocado junto. Você ainda tem medo? A voz dele não era como eu esperava. Não tinha a gravidade ou o poder que imaginei, não era um som que reverberava como trovões. Mas, ainda assim, era a voz mais poderosa que já escutei, como se ela ressoasse diretamente na minha alma. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. O medo ainda estava preso nas profundezas do meu ser. Foi então que algo mudou. A luz ao redor dele começou a se expandir, e de repente, não estava mais no mesmo lugar. Agora, eu estava olhando para o céu, mas não era como eu imaginava. Não havia ruas douradas ou portões gigantescos. O que eu via era algo muito maior, algo vivo. O próprio ar parecia pulsar com um brilho que não vinha de uma única fonte, mas de todas as direções ao mesmo tempo. Havia seres que não podiam ser descritos com palavras humanas. Alguns brilhavam como chamas vivas, outros mudavam de forma, como se fossem feitos de vento e luz. Não havia medo ali, nem dor. Tudo parecia ser uma harmonia que minha mente humana não conseguia compreender. Jesus continuava ao meu lado, observando minha reação. Isso é o que esperam aqueles que me seguem. Minha respiração falhou. Eu queria perguntar, queria entender, mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, algo dentro de mim se contorceu. No meio de toda aquela glória, no meio de toda aquela paz, uma pergunta surgiu. E se eu não fizesse parte disso? E se minha decisão de me casar novamente tivesse me afastado deste lugar? Como se lesse meus pensamentos, Jesus virou o rosto em minha direção. Então, ele falou algo que mudou tudo. Você ainda teme pelo seu destino. A voz dele era suave, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Você quer saber se fez a coisa certa? Meu peito apertou. Sim, eu queria saber. Passei anos vivendo na dúvida. Me divorciei porque não suportava mais a dor, mas e se eu tivesse suportado um pouco mais? E se eu tivesse orado mais, jejuado mais, me sacrificado mais? Talvez Deus tivesse restaurado meu casamento. E agora, o que me atormentava era outra questão, meu novo casamento. Reconstruí minha vida, encontrei o amor novamente. Mas, e se, aos olhos de Deus, eu estivesse em adultério? E se eu tivesse estado errada o tempo todo? E se, ao escolher um novo casamento, eu tivesse perdido minha salvação? Jesus permaneceu em silêncio por um momento. Então, ele levantou a mão, e de repente, uma cena se formou diante de mim. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, mas eu sabia que não era. Era a minha vida. Vi-me mais jovem, vestida de branco, no dia do meu primeiro casamento. Vi o sorriso no meu rosto, a esperança nos meus olhos. Vi o momento exato em que jurei amar até o fim dos meus dias. A cena mudou. Agora, eu estava em um quarto escuro, sozinha, chorando enquanto meu marido conversava ao telefone com outra mulher. A cena mudou novamente e me vi ajoelhada, orando desesperadamente, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. Em seguida, estava assinando os papéis do divórcio, com as mãos trêmulas e o coração disparado. Era como reviver tudo de novo. Finalmente, a última cena. Eu e Eduardo, meu segundo marido. Nosso casamento.
A felicidade nos nossos rostos, o amor genuíno que compartilhávamos. Minha garganta se fechou. Então, Jesus falou: Você acredita que me alegro com o sofrimento? Acredita que o casamento foi criado para ser um fardo, um laço inquebrável, mesmo quando se torna um peso impossível de carregar? A pergunta dele me atingiu como um raio. E, antes que eu pudesse responder, ele levantou a mão novamente, e novas imagens começaram a surgir diante de mim. Vi Moisés entregando o decreto de divórcio ao povo, como um ato de misericórdia para os que sofriam, Deuteronômio 24:14. Vi Jesus confrontando os fariseus, dizendo que o divórcio foi permitido devido à dureza dos corações humanos, Mateus 19:08. Vi Paulo aconselhando que, se um cônjuge incrédulo abandonasse a união, o outro não deveria viver como escravo dessa situação, 1 Coríntios 7:15. Então, minha mente se abriu, e Jesus me olhou, dizendo: Eu nunca quis que você sofresse. Eu nunca desejei que você ficasse presa a algo que já não tinha vida. Eu tremia. Mas, então, ele acrescentou: Sua resposta não está apenas no divórcio. Você quer saber sobre o seu segundo casamento. Um frio percorreu minha espinha, pois ele sabia, ele sempre soubera. E então, ele disse algo que jamais esquecerei: Eu olho o coração. Foi como se o tempo parasse, como se tudo ao meu redor se aquietasse. Quantos casais vivem juntos por anos, mas nunca foram um diante de mim? Quantos permanecem casados por conveniência, sem amor, sem respeito, sem verdade? Quantos nunca se separaram no papel, mas já não são mais um espírito há muito tempo? Senti um nó na garganta enquanto ele continuava. O pecado não está apenas em um novo casamento, o pecado está na mentira, no egoísmo, na traição, no uso do meu nome para manter prisões que eu nunca criei. Aquela era a resposta que eu procurava. Meu casamento anterior não era um erro, meu amor não era pecado. Deus via meu coração. Antes que eu pudesse processar aquilo tudo, ele falou novamente: E agora você precisa voltar. Meu coração disparou. Voltar? Eu não estava pronta para partir, não agora. Havia tanto ainda a entender, tantas perguntas sem respostas, tantos sentimentos que ainda queimavam dentro de mim. Mas não havia escolha. O brilho ao meu redor começou a desaparecer, a presença dele, que antes me envolvia, foi se distanciando. O calor foi desaparecendo, e uma sensação de peso tomou conta do meu ser, como se estivesse sendo puxada de volta para um lugar que já não me pertencia. O céu, que antes brilhava diante de mim, sumiu, dando lugar a uma escuridão estranha. Não era uma escuridão assustadora, mas o vazio antes do retorno. Eu não sentia mais meu corpo. Não havia espaço nem tempo, apenas a sensação de que algo estava acontecendo, algo muito maior do que eu poderia compreender. Então, de repente, veio o choque. Uma dor aguda, como se algo estivesse sendo cravado dentro de mim. Meus pulmões se encheram de ar de forma abrupta e minha pele parecia queimar. Meu corpo todo convulsionou, como se tivesse sido lançado de volta com força. Os sons voltaram de uma vez. Eu ouvi vozes, pessoas gritando meu nome, mãos tocando meu rosto, minha testa, segurando meu braço. O cheiro forte de hospital invadiu minhas narinas. Ela está voltando, ouvi alguém dizer, enquanto seguravam minha mão com firmeza. Minhas pálpebras estavam pesadas, mas consegui abri-las o suficiente para perceber a claridade que me atingiu como um golpe. Tudo estava turvo, mas a primeira coisa que consegui ver claramente foi o rosto de Eduardo. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Seu olhar era uma mistura de alívio e desespero. Ele segurava minha mão como se nunca mais fosse soltá-la. Você está aqui, ele sussurrou, com a voz embargada. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca e a minha voz não saía. Eu estava de volta, mas nada era como antes. O peso do meu corpo parecia estranho, como se já não me pertencesse. As vozes dos médicos ao fundo pareciam distantes, como se fossem ecos de uma realidade que eu já não conseguia compreender. Eu não era mais a mesma pessoa. Então, a lembrança veio com um relâmpago. O céu, Jesus, suas palavras, tudo o que ele me mostrou. Minha respiração ficou entrecortada, e meu coração acelerou. O que eu vivi, tudo aquilo era real. Mas como poderia explicar isso para alguém? Olhei ao meu redor e vi que Eduardo ainda estava ali, me observando, esperando que eu dissesse algo. Mas como poderia falar? Como poderia contar que eu tinha estado do outro lado e visto a verdade sobre tudo o que me ensinaram a temer? Eu queria falar, queria gritar, compartilhar cada detalhe da experiência, mas meu corpo ainda estava fraco, e o medo me paralisava. Se eu falasse a verdade,
Alguém acreditaria em mim? Minha mente começou a girar. A igreja que me ensinou que o divórcio era imperdoável acreditaria que eu realmente vi Jesus e que ele me mostrou algo diferente. As pessoas que me julgavam, como reagiriam ao saber que eu ouvi diretamente de Deus que ele olha para o coração e não para as regras humanas? E Eduardo, como ele reagiria? Por um momento, achei que jamais voltaria para ele. As dúvidas me atacaram com uma força que eu não esperava. Passei a vida inteira com medo da condenação, mas agora, ao invés disso, tinha medo de algo ainda mais doloroso. Que ninguém acreditasse no que eu havia vivido. Fechei os olhos por um instante. O silêncio dentro de mim não era mais o mesmo. Agora, estava carregado de algo que eu ainda não conseguia entender. Eu precisava de tempo para processar tudo, mas, no fundo, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Algo dentro de mim sentia que aquilo ainda não havia terminado. Voltei para minha vida, mas algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Nos dias seguintes, meu corpo se recuperava, mas minha mente parecia perdida em um espaço que ninguém mais conseguia ver. Eu estava ali, viva, andando, falando, respirando, mas carregando dentro de mim um peso que eu não sabia como explicar para ninguém. Eu vi, eu ouvi, estive diante de Jesus. E agora? O que eu faria com tudo isso? Nos primeiros dias, tentei me convencer de que poderia seguir a vida normalmente. Mas como seguir em frente quando você sente que sua alma foi arrancada da escuridão e exposta à verdade? Como voltar à rotina depois de ter visto Jesus e ouvido dele próprio que tudo que me ensinaram não era tão simples quanto eu acreditava? A verdade é que não podia mais ignorar a dúvida que me atormentou por anos, a incerteza sobre meu divórcio, meu segundo casamento, minha salvação. Tudo foi esclarecido. Eu não estava condenada. Deus nunca quis que eu vivesse presa a um casamento sem amor. Ele nunca me criou para sofrer em silêncio, carregando um peso que não era meu. E, mais importante, ele nunca me afastou dele. Passei anos acreditando que meu erro me separaria de Deus, mas nunca parei para refletir sobre o que Jesus me disse tão claramente. Eu olho o coração. Essas palavras ecoavam dentro de mim todos os dias, e agora eu entendia. Não era sobre um pedaço de papel assinado no cartório. Não era sobre as regras que os homens criaram. Não era sobre tradições ou doutrinas humanas. Era sobre o coração. Era sobre a verdade. Era sobre Deus conhecer minha alma e saber que minha decisão de me casar novamente não foi movida por rebeldia, mas por um desejo genuíno de reconstruir minha vida com amor e honra. Com esse entendimento, algo dentro de mim começou a mudar. Não carregava mais medo. Não olhava mais para o passado com culpa. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia em paz. Mas essa paz trouxe algo inesperado. Um chamado. Eu não podia mais me calar. Sabia que havia outras pessoas, como eu, vivendo em dúvida. Pessoas presas em relacionamentos que não as faziam crescer, pessoas que acreditavam estar afastadas de Deus devido a decisões tomadas em momentos de dor, pessoas que carregavam medo e culpa, sem nunca terem perguntado diretamente a Ele o que realmente importava. Então, pela primeira vez, abri a boca. Contei para Eduardo, para minha família, para algumas amigas próximas. Nem todos acreditaram. Alguns me olharam com desconfiança. Outros tentaram me convencer de que minha experiência não fora real, de que eu havia sido enganada, que Jesus nunca diria aquilo. Mas eu sabia o que havia visto. Eu sabia o que eu ouvi. E, acima de tudo, eu sentia a presença de Deus dentro de mim como nunca antes. Agora, eu tinha uma missão. Jesus me revelou a verdade não para que eu a guardasse para mim, mas para que eu compartilhasse, para ajudar aqueles que ainda viviam sob as mesmas correntes que um dia me prenderam. E foi isso que fiz. Passei a estudar a palavra de Deus com novos olhos. Passei a buscar respostas diretamente nele, sem medo e sem imposições humanas. Passei a viver minha fé com verdade, e não com medo. Agora, se há algo que posso deixar para você que me ouviu até aqui, é esta mensagem. O Senhor vê o coração, não como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Foi isso que Jesus me mostrou. Por anos, vivi com medo. Medo de errar, medo de estar fora da vontade de Deus, medo de perder minha salvação por algo que eu nem sabia se era realmente pecado. Mas naquele encontro, diante dele, compreendi que Deus nunca me viu como os homens me viam. Ele nunca me condenou como tantas vozes ao meu redor fizeram. Ele olhou o meu coração. E, se você carrega alguma dúvida, se vive com medo de estar afastado de Deus por algo que lhe disseram, eu te convido a fazer algo que eu demorei muito para ter coragem de fazer. Pergunte a Ele. A resposta sempre esteve lá. Mas há algo mais que você precisa saber. Esta história não é a única.
Muitas pessoas já enfrentaram o medo do divórcio e carregaram a culpa de se sentirem afastadas da graça de Deus. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho. Até o próximo vídeo.